Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho das aulas dessa semana, do sétimo ano, e o tema nosso vai ser a centralização do poder na Europa, tá? A construção das monarquias nacionais e o surgimento do Estado moderno. Então, o que a gente tem que lembrar é que as origens desse surgimento do Estado moderno elas estão localizadas no final, no começo da Baixa Idade Média até o Renascimento. Então, o foco principal aí vai ser justamente depois das Cruzadas, no século XI para frente, mais ou menos, com o surgimento do renascimento comercial que a gente estudou no ano passado. Por que isso? Porque o surgimento do renascimento comercial ele vai fazer com que haja uma nova classe que no feudalismo não havia, que é a classe burguesa. A classe burguesa são justamente aquelas pessoas que enriquecem, sobretudo naquela região do norte da Itália e França, que ficam ricos com o comércio, né, nos burgos que vão ser originários a partir das feiras medievais, onde eles comercializavam aqueles produtos que eles iam buscar no Oriente. Então, a origem da centralização do Estado na Europa, ela está aí. Por quê? Ao mesmo tempo, você vai ter uma figura do rei que, nessa época, ele não é o rei que a gente tem na imaginação popular, que é aquele rei poderoso, etc. Porque ainda estamos falando de um período onde a Europa é descentralizada, portanto, não há um poder na mão de uma única pessoa. Então, são vários tipos de senhores feudais com títulos de nobreza que comandam os seus feudos. E o rei é como se fosse um deles. Então, são vários nobres. Então, tem o rei, tem o duque, tem o conde e assim por diante. Então, ali é a origem disso tudo. E por que, o que a burguesia tem a ver com isso? A burguesia ela vai começar a financiar a organização desse Estado em torno do rei. O rei quer ampliar o seu poder político e para ampliar o seu poder político ele precisa conquistar terras. É assim que funciona. Terra é poder, terra é riqueza. Isso até hoje, inclusive. Né? Por isso que a gente vê tanto problema em relação a terras. E para que isso ocorresse, ele precisava de uma forcinha a mais. Essa forcinha a mais quem vai dar é a burguesia. A burguesia está interessada, né, em financiar isso porque ela vai se ligar a esse poder de alguma maneira. Pelo menos no primeiro momento ela vai acreditar que vai ser dessa maneira. Só que depois a gente vai falar do absolutismo, a gente vai ver que nesse momento a burguesia toma uma porrada na cara, aí, vamos dizer assim, e vê que não vai rolar o que ela queria. Então o que acontece? A burguesia vai começar a financiar o Estado, ou seja, vai começar a financiar esse rei. E para que isso ocorra, ela ajuda, por exemplo, ao rei organizar a burocracia do Estado, fazendo pagamentos, por exemplo, para funcionários que vão ser funcionários que eles não estão lá para servir o rei simplesmente porque eles amam o rei. Eles simplesmente vão ganhar dinheiro. Vão ser profissionais. São burocratas do Estado, administradores profissionais. Ao mesmo tempo, a burguesia vai fazer o financiamento de uma coisa que é fundamental para que haja essa centralização na mão dos reis nesse período a partir do renascimento comercial, que é a formação e a permanência de um exército profissional. Ou seja, os exércitos antes desse período, eles eram formados meio que, entre parênteses, entre aspas, às pressas, para ir fazer o combate que os senhores feudais queriam fazer, né, as guerras. Nesse momento, os exércitos eles são permanentes, são treinados, então eles estão preparados para uma guerra. Isso tem um significado enorme, né, porque é uma profissionalização da guerra a partir desse financiamento que a burguesia vai dar essa possibilidade de o rei ter essa proteção e ao mesmo tempo que é uma proteção, é um ataque justamente para unificar certos reinos que antes ele não conseguiria porque ele não tinha esse tipo de poder bélico, né? E ao mesmo tempo a burguesia vai se aproveitar disso porque quando o rei unifica certos territórios, isso eu estou falando de um modo geral, isso vai ocorrer em Portugal, vai ocorrer em Espanha, vai ocorrer em França.
que ocorre? Quando ele faz esse financiamento não, essa unificação de vários territórios sob o seu comando, sob a sua coroa real, a burguesia tira um grande proveito disso, porque dentre várias coisas vai se unificar, por exemplo, a moeda. Então, se unifica a moeda, ao mesmo tempo não tem mais quebra de barreira, aliás, não tem barreira alfandegária, o que significa que a burguesia não tem que gastar grana pagando imposto de alfândega para poder fazer comercialização com outros reinos e outras terras. E ao mesmo tempo o rei vai fazer com que haja um protecionismo do mercado interno, ou seja, o rei vai proteger os comerciantes internos da invasão de outros comerciantes estrangeiros. Então esse é um grande ponto de interesse da burguesia, porque ela vai ficar mais rica do que ela já estava ficando. E a partir daí vai ocorrer o desenvolvimento do absolutismo, o que significa que o rei vai concentrar todos os poderes nas suas mãos. Então, o poder econômico, o poder econômico no sentido de regulamentar essa economia do jeito que ele quer, o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Valeu, gente, é isso.